né? Eu queria ler então para você, 1 João capítulo 5 e versículo 1 diz assim: a fé que vence o mundo. A Bíblia se refere ao mundo de várias maneiras, né? Em algumas passagens, Deus fala com tanto carinho do mundo, a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele está se referindo à humanidade. Você que está do outro lado, de repente você não entende direito, né? A Bíblia diz assim, muita gente fala que a Bíblia é difícil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, aí ele se refere à humanidade como mundo, a humanidade, as pessoas. As pessoas. Agora, o mundo jaz no maligno. Aí ele fala do sistema, da maneira como o mundo trata a palavra de Deus, as coisas de Deus e as coisas dos homens, né? E quando ele fala, não ameis o mundo, já é um outro mundo, já não se trata da humanidade, porque ele manda eu amar o meu inimigo. Jesus diz que eu tenho que amar o meu inimigo, então ele diz, não ameis o mundo. Aí já são os caprichos, as sugestões do mundo, as coisas que o mundo oferece, e ele fala do pecado aí, né? E aqui vencer o mundo já não é a humanidade. Eu não devo lutar contra homens. Lá em Efésios já diz, eu não posso lutar contra carne e sangue. Então a fé que vence o mundo, aí já é um outro mundo. Que mundo é esse? Mundo de problemas, dificuldades, pecados, adversidades, barreiras, doenças. Esse mundo aí tem que ser vencido mesmo. Esse mundo é o mundo que o Satanás cria, ou seja, as dificuldades, as barreiras. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, diz a palavra. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos a Deus, nisso conhecemos que amamos a Deus. Quando amamos, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, são difíceis de serem guardados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então o mundo de problemas, de pecados, de dificuldades, o mundo que faz o homem chorar, que faz o homem ficar depressivo, o mundo que faz o homem pensar em desistir, o mundo que nos maltrata, o mundo que traz tanta dificuldade para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para o Evangelho, para a Palavra de Deus. Esse é o mundo que tem que ser vencido. Um mundo de enfermidades, de problemas econômicos, um mundo de guerra, desavenças, espírito de vingança. E para vencer isso só tem uma arma, a fé. A fé naquele que tem poder para vencer e que venceu. Porque se medirmos forças com o mundo, se enfrentarmos o mundo com os nossos recursos próprios, vamos perder uma grande desvantagem. Vamos perder com humilhação. Vamos perder e não vamos conseguir mais levantarmos a cabeça, não. Ou levantar a cabeça, porque o mundo é mais forte que nós. Há todo um sistema, pressões. Satanás, ele articula, ele é estrategista. Ele cria situações terríveis para nós. Satanás consegue julgar pessoas contra nós. Satanás consegue criar barreiras, muitas barreiras, que às vezes olhamos e não conseguimos transpô-las. Não.
nós nos sentimos insignificantes. As barreiras são maiores, os problemas são maiores, as doenças são incuráveis às vezes, o problema financeiro não tem solução, as dívidas e discriminações, enfim, preconceitos. E nada disso pode levar você a ter raiva do homem, do ser humano, do seu semelhante e levá-lo a lutar contra ele. Porque você tem que lutar contra o mundo, este mundo aí, representado pelo seu príncipe, o Satanás. Ou seja, as armas têm que ser a palavra de Deus, a oração, o jejum, a santificação, a perseverança, a confiança, a comunhão. Ou seja, nos submetermos a Deus em tudo. Nos humilharmos diante dele, reconhecermos a insignificância do homem, a grandeza de Deus e dependermos dele cada vez mais. Quando a palavra diz nascer de Deus, os que são nascidos de Deus vencem o mundo, né? Os que são nascidos de Deus, olha lá, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É que quando nós nascemos, trazemos uma herança genética dos nossos pais, que é comprovada através de um exame de DNA, e nem sempre exames são necessários para que alguém diga, este é filho daquele, porque nós herdamos características dos nossos pais. Eu, essa semana, vi um casal, na verdade entrevistei um casal, e eu olhava para o bebê e para o pai, são idênticos. O bebê herdou as características do pai, físicas, né? Nariz, orelha, cabeça, cabelo, até o jeitinho de olhar. Então, o filho, ele herda as características do pai. E o que é nascido de Deus, ele ama como Deus ama, ele traz o senso de justiça, porque Deus é justo. A coragem, a força, a perseverança, a visão, né? Uma coisa que Deus quer que tenhamos, uma das características dos nascidos de Deus é a visão. Nós temos exemplos na Bíblia, como o de Eliseu, por exemplo, o servo. Ambos eram homens de Deus, mas o Eliseu, ele era nascido mesmo de Deus. E numa guerra contra os sírios, ou contra a Síria, o rei mandou prender Eliseu e o seu moço. E acordaram pela manhã, a casa estava cercada. E o moço de Eliseu, desesperado, falou assim: ah, meu senhor, o que faremos? Porque ele viu que a casa onde eles estavam estava cercada por um exército. E o Eliseu não estava apavorado. O filho dele estava apavorado, estava desesperado, mas o Eliseu não. O Eliseu estava tranquilo. Então, como explicar isso? Duas pessoas, as duas com o mesmo problema, uma se desespera e a outra se tranquiliza. Uma se apavora e a outra leva a vida como se nem problema tivesse. Por que o mesmo problema aflige muito mais determinadas pessoas do que outras? De repente você está vivendo um problema e você está desesperado, preocupado, e o seu vizinho está com o mesmo problema e está tranquilo. Aliás, eu ouvi isso de uma mulher um dia desse. Ela encontrou uma colega, uma amiga, e a amiga estava triste, cabisbaixa, chorando. Ela perguntou: por que você está triste assim? Levanta a cabeça, mulher, sorria. Ela falou: ah, você não sabe não, eu estou com um problema assim, assim, assim. O meu filho, nas drogas. E ela falou: ah, eu tenho um problema semelhante ao seu. Aliás, tinha, porque meu filho já começou a ir para a igreja comigo, né? Já diminuiu bastante, já não sai à noite com os amigos. Ele fala: mãe, eu usava droga, me trancava e usava o dia inteiro. Agora, depois que comecei a pregar, eu estou perdendo a vontade aos poucos. Ela falou: mas você fica assim tranquilo? Eu falei: não, mesmo quando eu descobri, eu cheguei para ele e falei: meu filho, eu estou indo num lugar que é o único lugar que pode te curar. Mas assim, tranquilo? Ele falou: claro. Você nunca assistiu o programa do apóstolo, não, da Igreja Mundial? Veja lá. O Deus que cura leproso, canceroso, toda hora tem um ex-drogado dando testemunho. Ela falou: ah, é? Ah, quer dizer que é tranquilo assim? Ela falou: é. Vamos comigo para lá.
Então, nesses exemplos é que eu percebo que a questão da fé, ou seja, da visão, é que realmente testifica se a pessoa é ou não nascida de Deus. Duas mulheres com o mesmo problema semelhante, uma apavorada e a outra não. Porque uma tem a visão da fé, uma já está com a marca do pai na vida dela, a herança genética. Então veja lá, 1 João 5. Os nascidos de Deus vencem o mundo. Olha lá, tradução. Os que têm as características do Pai. A força, a perseverança, a fé, o amor, a confiança, a fidelidade, a integridade, a justiça. Nascido de Deus. Aí o Eliseu, ele estava lá fazendo a sua higiene pessoal, acordou pela manhã. É claro que ele deu uma olhadinha e viu o exército lá. É óbvio que ele viu. O servo dele não ia ver primeiro dele. Aí ele continuou lá, tranquilo. Por quê? Porque o Eliseu era um homem, comedor de farinha, porém, ele tinha as características de Deus, a visão de Deus. Aí ele pensou assim, bom, eu vou aqui escovar meus dentes e tal, tomar meu cafezinho, daqui a pouco eu saio no meio deles, eles não vão me ver, ou então cai um para lá, outro para cá. Essa é a visão do homem de Deus. Aí o servo dele, meu Senhor, que faremos? Que faremos? Olha lá. Ele era um homem de Deus também, mas é diferente, né? A fé, Deus colocou o homem em condições de igualdade, quando liberou a fé para o homem, quando Jesus trouxe a fé. Eu preguei sobre isso um dia desse. Só que Deus não obriga ninguém a ter fé e também não impede ninguém de ter fé. Você nunca vai poder dizer, Deus foi injusto comigo. Não. Tanto é que Jesus sugere o seguinte, se tiverdes fé como um grão, ele quer dizer que a fé está disponível a todos. Está acessível, perdão, a todos. A fé é acessível. Todo mundo pode ter fé. O que mora na favela pode ter fé e o que mora nos jardins também. O que mora nos jardins pode ter fé, o que mora na favela também. Então não adianta você reclamar, né? Deus, ele dá essa condição ao homem. O Eliseu tinha essa fé, essa visão. Ele falou, Senhor, ele orou e falou, abra os olhos dele para que ele veja que os que estão conosco são mais numerosos, são maiores, são mais fortes. Aí ele orou e Deus abriu os olhos do céu. O servo dele era cego? Não, só espiritualmente. Fisicamente não era não. É que a visão física só nos faz ver dificuldades, problemas, portas fechadas. Quando temos as duas visões, temos a visão espiritual, a visão da fé, então nós vemos a saída. Porque com os olhos físicos eu vejo os problemas, as barreiras, as coisas visíveis, possíveis. Com a visão espiritual, com a fé, eu vejo o invisível, o impossível. Então a fé que vence o mundo. Se você quer terminar o ano abençoado, começar um outro mais abençoado ainda, você tem que conceber isso no seu coração e na oração determinar que a sua vida será diferente, sua família será diferente, tudo será diferente na sua vida. E será mesmo. Vamos orar então, vamos falar com Deus, né? Você que está do outro lado, pega o seu copo com água e apresente a Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Tua palavra, invoca-me e eu te responderei. Invocamos o nome santo do Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa na saúde, na vida financeira, na família, na vida sentimental, espiritual. Em todos os sentidos. Faz com que teu povo possa terminar o ano abençoado e começar um outro mais abençoado ainda. Abençoa os patrocinadores, os dizimistas, os ofertantes, os que não têm nada para dar, que todos sejam contemplados, alcançados. Faz maravilhas, Pai, na vida deles. Eu determino vitórias extraordinárias. Consagra esta água e quem beber seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Beba da água abençoada.